Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Sarah Mota e já nesse primeiro momento te convido a deixar o like, se inscrever no meu canal e me seguir no meu Instagram. E também sentar a bundinha na cadeira, porque hoje vamos ter um papo extenso sobre criando OCs enquanto eu crio essa minha OC aqui. E o que quer dizer OC? OC é uma sigla em inglês para a criação de personagens originais, ou seja, Original Characters. E você pode criar um personagem original ou um OC para algum fandom que já exista ou algum universo que você, autor, criou. E essa personagem aí é a Nora e eu tô criando ela pro fandom de Boku no Hero porque eu acabei obcecada. E eu gostei demais do anime. Eu falei assim, não, tenho que criar alguma coisa. E eu estou criando ela nesse primeiro momento, fazendo uma speed paint. E esse basicamente foi o design originalzão mesmo, que deu seguida pra todo o restante dos desenhos que eu fiz dela até agora. E como surgiu a ideia pra eu poder criar essa minha OC de agora? Eu tinha pego uma OC de um universo de super-heróis que eu já tinha deixado de lado, que era a marionete, e eu usei a minha marionete pra dar um norte pra poder criar a Nora. E como a marionete ela era uma anti-vilã, eu estabeleci que a Nora ela seria uma espécie de anti-vilã também. E já nisso eu decidi as cores dela, que seriam um tom de cor escura, bem roxo, tons de lilás, e ela acabou saindo assim. E eu segui meio que algumas linhas pra eu poder me guiar, pra poder fazer a criação dela. E a primeira foi a ideia básica, que foi estabelecer que ela é uma anti-vilã, por aí. Uma vilã, uma anti-vilã, alguma coisa assim. E depois que eu estabeleci essa ideia básica, eu fui pro design e já foi automaticamente na minha cabeça, a personagem tem que ser roxa. Então eu deixei a paleta dela desse jeito, com cores roxas e escuras, e eu quis botar o tom de pele dela um pouquinho moreno. E essa franja dela, eu não sei como é que surgiu, eu só falei, vou pôr uma franja, e ficou uma franja meio desnivelada, triangular. E pra poder fazer o uniforme dela e etc, eu me baseei meio que na marionete de Five Nights at Freddy's, por isso que ela também tem essas bolinhas na bochecha. E eu fui explorando nesse meu design e na minha cabeça, e acabou que ela surgiu desse jeito, e ela ficou parecendo uma mistura da Edna Moda, o vilão de Cocô de Notre Dame 2, a marionete de Five Nights at Freddy's, a vilã de Miraculous Ladybug, eu acho que é Stormweather, e pra ser a cereja do bolo, V de Vingança. Ou seja, todos esses personagens culminaram na Nora, e qualquer semelhança é mera coincidência. Aliás, fazendo um parênteses, eu acho que se todos estivessem juntos seria mais ou menos assim. Vou queimar essa capa maldita agora! Essa de reencosto! Gente, vocês estão bem? Ah, pronto, chegou a heroínazinha. Você interrompeu a única diversão do dia. Mas vocês estavam quase atacando fogo na casa. E esse era o intuito. Rebaixar! Opa, qual é a treta que tá acontecendo? A tia Edna está quase pondo fogo na casa. Tia, abaixa esse isqueiro, por favor. Não enquanto eu não queimar essa capa maldita! Ei, essa capa não é maldita, faz parte do meu estilo. Que estilo? Eu vejo que você não tem estilo nenhum, por isso eu vou Ai, queimar. tia Edna, Você, por garota, favor, não venha me tia. dizer o que é bom para a moda, porque eu ando na moda, sei o que é bom. E para a moda de super-heróis, essa capa não é aceitável. Será que eu posso dar um chute nela? Vai ser considerado como abuso de idosos? Não vai ser considerado se ninguém souber. Mas enfim, eu fui criando ela desse jeito, eu fiz o uniformezinho dela pra deixar ela parecida com uma boneca, e as ideias foram seguindo. E como eu segui desse preceito da marionete, a individualidade dela, ela seria uma espécie de telepatia, só que não exatamente, porque a individualidade dela é controle mental direcionado. E como ela faz isso? Ela perfura as pessoas com essas garrinhas barra unha, quer dizer, barra agulha, que ela tem nas mãos, e ela controla eles como se fossem bonecos mesmo. E mais à frente eu acabei transformando essas agulhas em não só um instrumento para poder controlar as pessoas, mas também uma espécie de arma de combate. Eu acho também que eu tirei um pouco de Edward Mão de Tesoura para poder desenvolver as garras dela, porque como ela tem essa individualidade de controlar as pessoas, e essas garras elas crescem até onde ela quiser, ela meio que modifica elas também para serem um tipo de lâminas. Ela pode ter medo de acabar machucando as pessoas, e depois que eu reassisti Edward Mãos de Tesoura, decidi botar isso pra ela também, pegar um pouquinho do personagem do Edward pra botar não só
na mutação dela nas mãos, mas também na personalidade dela, porque ela é meio emotiva, por mais que ela pareça ser uma pessoa muito estoica e muito séria, ela tem um lado emotivo e é muito parecida com a do Edward. E foi assim que ficou o primeiro desenho dela, e depois disso eu comecei a fazer uns treinos dela no meu caderno de desenho normal, sabe? Esses cadernos de desenho que a gente compra em papelaria mesmo. Eu comecei a fazer os desenhos nele pra poder treinar como vai ser o rosto da minha personagem. E essa eu considero como se fosse a segunda parte do desenvolvimento do OC, porque para você conseguir desenhar ele direitinho, se lembrar dele sem precisar sempre da folha de referência, é importante que você vá treinando, fazer as expressões faciais, desenhando o corpo dele. E pra Nora, eu não sei porquê, mas nos primeiros desenhos dela foi difícil eu reproduzir o rosto dela e as características dela sem fazer ela parecer uma adolescente. E eu também esqueci de estabelecer qual é a idade dela. E depois do tempo eu acabei colocando que ela tem entre 21 e 23 anos. E... ai, foi difícil, vou dizer. Foi difícil fazer o rostinho dela nas primeiras tentativas. Eu não sei qual é o contexto desse desenho aí que tá escrito capitalismo, mas enfim. Capitalismo, gente. Acho que um contexto que eu posso dar agora é que ela tá usando roupas muito largas e o preço de uma roupa larga é o mesmo preço que uma roupa chique feminina. Então ela preferiu pegar as roupas largas e vestir do que pegar uma coisa muito desconfortável da seção feminina e usar. Aí então eu fui treinando um pouco do rosto dela e eu percebi, rapaz, eu deveria ter feito fanart dos personagens originais da série antes de fazer a minha, porque teve uma parte que eu não tava conseguindo fazer algo que parecesse com um anime, porque o estilo não é meu, o estilo é do autor de desenhar os personagens daquele jeito, e eu tava tentando copiar sem referências, sem antes ter feito alguma fanart de algum personagem do anime. Tipo assim, eu fui nas cegas, eu fui tentando desenhar o rosto dela, imaginando que se parecesse com o do anime sem usar nenhuma referência. Então, mais uma vez, gente, desenhem fanart dos personagens que já existem pra você depois fazer dos seus. Se você quiser copiar um estilo que pareça ser daquela obra que você tá gostando. E, rapaz, eu tenho que fazer mais isso, porque o único personagem que eu desenhei até agora foi o All Might. Eu não consigo não parar de desenhar ele, ainda mais ele jovem, meu Deus. Eu só desenhei ele, não desenhei mais nenhum dos outros. Eu acho que foi por isso que eu falhei muito no design da Nora no início. Porque eu só desenhei o All Might, não os outros. Foquei tanto em desenhar a fanart do All Might que eu esqueci de desenhar os outros pra poder entender como é que o anime funciona. Mas talvez mais à frente eu... Não, talvez não. Eu quero fazer fanarts deles. Só que eu não sei quando eu vou postar e eu nem vou prometer. Mas alguma hora vocês vão ter fanarts dos outros personagens. Esperem e vocês verão. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a história dela. A história dela ainda não tá muito decidida, mas o que eu estabeleci é o seguinte. Ela tem uma gêmea e aconteceu alguma coisa na vida delas que elas tiveram que ficar com um tio delas, que é um neurocientista maluco que acabou fazendo experimentos com as duas. Só que ele acabou desviando esse rumo e começou a fazer experimentos na Nora, porque ela acabou ferrando com a mente de uma pessoa quando ela era bem novinha e era uma pessoa próxima do convívio do tio, e ele acabou fazendo experimentos nela para que ela pudesse crescer e consertar a mente daquela outra pessoa. E nisso, quando ela foi crescendo, ela foi ganhando essas aprimorações, como meio que modelar as garras, ter esses bagulhinhos assim na coluna dela que eu desenhei. Só que ela se perguntava às vezes por que ela teria essas, entre aspas, aprimorações de combate se ela nunca iria pro combate e quem era a vilã da história era a irmã dela. Ela se perguntava isso e acabou que teve um dia que ela descobriu toda a verdade sobre a real intenção do tio por trás daqueles experimentos e que a irmã mexia com a cabeça dela e ela acabou fugindo. E essa irmã dela é uma gêmea e ela tem a mesma individualidade que a Nora, porque as duas, né, elas são gêmeas idênticas, então eu estabeleci que essas gêmeas idênticas teriam as mesmas individualidades e porque também traria mais conflito na história. E a gêmea dela se chama Violeta e ela é uma completa psicopata.
Ela é totalmente diferente da Nora. Ela é inconsequente, ela não liga pras ações dela, porque se ela fizer merda com alguém, é só ela chegar lá, meter a agulha na cabeça da pessoa e falar, fui eu não. E vai embora e faz a pessoa esquecer. Ela é vida louca, enquanto a Nora se preocupa se ela vai ferrar com a cabeça da pessoa ou não. E eis uma pergunta que não quer me calar. Se a Nora tem uma gêmea idêntica, e se a gêmea dela é idêntica a ela em todos os aspectos de fisionomia, eu tenho que fazer a folha de referência da gêmea dela ou eu dou só um Ctrl+V, Ctrl+C e sei lá, depois se acontecer alguma coisa na história, a gêmea dela muda o cabelo? É algo a se pensar. Faço uma referência pra gêmea, sendo que as duas são iguais? Ou é perda de tempo? Eu também não sei. Então, crianças, a lição que nós tiramos desse falatório todo de hoje é que fazer OCs e fanficar sobre as coisas que você gosta podem te ajudar a desenvolver sua criatividade e a desenvolver esse seu lado para desenvolver personagens. Eu sempre gostei de fazer esse tipo de personagem. Desde que eu me lembro, eu faço personagens e eu faço essas meio que fanfics na minha cabeça. E eu nunca tive muita vontade, assim. Eu tive vontade, só que acabou que eu desistia das fanfics no meio. Mas fazer personagens, fazer OCs baseados em temas que já existiam e escrever um pouquinho sobre eles me ajudaram bastante na minha caminhada criativa. E acho que eu sou hoje assim por causa disso. Mas eu ainda preciso melhorar em muitas coisas e eu quero pôr eles em ação, sabe? Então, pra você que tá me assistindo, se você tem problemas com criatividade, tenta pegar aqueles filmes que você gosta e fazer algum OC pra poder integrar na história, porque eu acho que pode te ajudar. E também desenvolver um pouco da história dele, sabe? Dar um pouco de profundidade. Segue esses passos que eu falei, da ideia principal do primeiro design, do design 2, que é praticamente o resto das referências. Desenvolve um pouquinho da personalidade pra ele e o básico da história, porque eu acho que isso já ajuda a sua cabeça a pensar um pouco e, tipo assim, ir cavando mais fundo pra você encontrar mais sobre aquele personagem. E se você quer escrever história também, vai lá e escreve, fi. Porque eu também escrevia mal no início, só que hoje, depois de muitos RPGs por mensagem e fanfics nunca postadas, eu acho que eu acabei melhorando a minha escrita. E é isso, né? A gente não vai saber até a gente errar. E a gente não vai saber até a gente tentar. Não tenha medo de errar, não fique com medo de criar os seus OCs. Se não quer postar online, cria só pra você mesmo, deixa numa pastinha como eu faço com a maioria dos meus. E esse aí foi o design do uniforme dela. E depois, pra poder engajar vocês no próximo vídeo, eu fiz uma pequena fanart da Nora junto com o Toshinori quando ele era jovem, porque na minha fanfic eu estabeleci que ela conheceu o Toshi quando ele tava nos Estados Unidos, fazendo meio que o intercâmbio dele pra ser um herói, quando ele era jovem. Então eu fiz esse desenho deles e no próximo vídeo eu vou botar o time-lapse dele jovem e vocês vão me ver desenhando o All Might por 15 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado do papo aqui e levem isso pra vida de vocês, pra vocês não terem medo de criar personagens, nem que seja baseado nas coisas que vocês gostam. Se vocês quiserem ver mais dessas minhas loucuras dos meus OCs, fanarts e viagens na maionese, me siga no meu Instagram, porque lá com certeza você vai achar um monte de coisa aleatória sobre os meus personagens originais e os meus OCs de fandoms. Até mais!